Olá você, na nossa aula de hoje de História vamos falar sobre um tema muito próprio do estudo da própria história, que são os períodos históricos, a periodização histórica. O que isso significa? Mas antes eu pediria a você que está ouvindo esse vídeo, essa aula, que se inscreva no nosso canal, acione o sininho e assim você estará nos ajudando a fazer o nosso trabalho. Desde já, nosso muito obrigado. E vamos ao vídeo. Periodização histórica. O que significa isso? Periodizar significa separar ou dividir em períodos, isto é, em espaços de tempo marcados por eventos considerados significativos e caracterizados entre si por traços contrastantes. Os estudiosos, os historiadores, elaboraram periodizações da história como forma de ordenar, organizar, compreender e avaliar os acontecimentos e temas estudados. Como, por exemplo, aquilo que escreveu o historiador Jacques Le Goff. Abre aspas para o Jacques Le Goff. Não há história imóvel. E a história também não é pura mudança, mas sim o estudo das mudanças significativas. A periodização é o principal instrumento da inteligibilidade das mudanças significativas. Fecha aspas. Ou seja, a história é dinâmica. Ela vai acontecendo, ela não é estática. Por isso, dividir a história em períodos nos ajuda a compreender a ação do homem e os seus atos. É possível fazer distintas periodizações da história, com base em diferentes enfoques ou critérios. Por exemplo, a questão econômica, dividir a história sobre a questão econômica, o enfoque das periodizações sobre a questão política, a tecnologia, o ideológico-cultural e assim por diante. Como eu quero dividir a história? Como eu quero exemplificar? Eu vou formando os períodos. Essas periodizações são concebidas pelos historiadores e expressam um ponto de vista interpretativo de quem ela elaborou. Quem elaborou aquele período histórico? Quem estudou? Tem a marca do pesquisador, tem a marca dos estudiosos, tem a marca dos formadores de opiniões, dos profissionais. É o caso, por exemplo, da periodização tradicional da história. Vamos falar da periodização tradicional. O que significa a periodização tradicional? É aquela elaborada por historiadores europeus que davam maior importância às fontes escritas e aos fatos políticos ocorridos na Europa. Tá? Por exemplo, por isso chamaram de pré-história todo o período anterior à invenção da escrita. Para os historiadores europeus, os fatos ocorridos antes da escrita eram chamados de pré-história. E estabeleceram como marcos divisórios das idades de uma possível história universal acontecimentos ocorridos na Europa ou a ela relacionados. Os europeus consideravam que apenas os períodos históricos só tinham maior veracidade, com acontecimentos ocorridos na Europa ou aos europeus relacionados. Vamos citar alguns exemplos. Vejamos quais são os marcos dessa periodização tradicional, dessa periodização ligada aos europeus. Por exemplo, a pré-história. Para os europeus, o surgimento do ser humano até o aparecimento da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. O segundo período da história, a Idade Antiga ou Antiguidade. Para os europeus, do aparecimento da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. O outro período histórico para os europeus é a Idade Média, da queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla pelos turcos, em 1453.
Idade Moderna, da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa, em 1789, com a tomada da Bastilha. E outro período histórico, para os europeus, a Idade Contemporânea, da Revolução Francesa de 1789 até os nossos dias. Então são esses períodos que os europeus elencaram como períodos históricos, se nós consideramos a periodização tradicional. Mas a periodização tradicional há controvérsias, há críticas a essa concepção. Por exemplo, o termo pré-história costuma ser criticado, pois o ser humano, desde o seu aparecimento no planeta, é um ser histórico, mesmo que não tenha utilizado a escrita em algum período. O ser humano é um ser histórico, ele demarca o seu próprio território, constrói a sua própria vida, dá sentido à sua vida. Outras expressões foram propostas para denominar os povos sem escrita, como povo pré-letrado. O uso dessas expressões, povo pré-letrado, povo ágrafo, o uso dessas expressões, entretanto, não se generalizou. Já o termo pré-história é consagrado mundialmente. Assim podemos empregá-los, mas cientes, temos que ter ciência disso. Ciente de que esse período também faz parte da história. Aquele período antes da escrita. Outra crítica à periodização tradicional da história é o fato de ter sido elaborada com base no estudo de apenas algumas regiões da Europa, o eurocentrismo, né? Do Oriente Médio e do Norte da África. Portanto, não pode ser aplicada a todas as sociedades do mundo. Caríssimos e caríssimos, por fim, há um problema próprio de toda periodização. Há controvérsias. Como ela adota certos fatos como marcos dos períodos, dá a falsa impressão de que as mudanças históricas ocorrem repentinamente, uma hora para outra, num clique. Para não se equivocar, basta ficar atento e lembrar que, em geral, as grandes mudanças fazem parte de um processo longo e gradativo. Processo vivido longo, as mudanças são lentas. Embora haja o costume de se adotar um determinado evento para simbolizar tais mudanças. Os processos históricos são lentos, são gradativos e envolvem a todos. Por isso, caríssimos amigos, caríssimas amigas, aqui nós procuramos entender a periodização histórica tradicional, são aquelas voltadas a partir do pensamento europeu, são 5, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, e a esses pontos históricos, esses pontos relacionados à periodização histórica, as suas controvérsias. Para os europeus, a história aconteceu a partir da escrita. Qual que é a controvérsia? Não, o ser humano, desde sempre, ele sempre fez história. Significa que ele só fez história a partir daquele momento que ele conseguiu registrar. Pelo contrário, o ser humano é um ser histórico, é um ser cultural, a partir da sua própria existência já é história. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, caríssimas amigas, mais uma vez peço que compartilhe esse vídeo, acione o sininho, se inscreva no nosso canal. Desde já o nosso muito obrigado.